Tô tentando fixar o tema. Calma aí. Bernite entrou? Oi, Bernite, eu quero fixar o tema. Tô com aquele probleminha de sempre. É, Aline, viu? Botei até um batom vermelho. É isso aí, fazendo jus ao livro, né? Sem medo do batom vermelho, olha aí. Fátima. Muito bem, Fátima. Tá super loura, Fátima, também? Muito bom. Manu, Nete. Ai, que lindo, gente. Ó, Flavinha já tá na área aqui. Flavinha, vamos lá. O pessoal tá entrando. Ana. Vamos lá, deixa eu esperar a Flavinha mandar. Tô aguardando. Ana! Vamos lá, enquanto a Flavinha entra, vamos esperar ela se conectar. É a hora das lives, né, gente? Fica sempre super cheio. Vamos ver. Fabiana! Fabiana, minha amiga Fono também, que também ama esse assunto, né? Que conhece bem. Vamos lá, tô esperando aqui. Cadê Flavinha? Me chama por aqui. Peraí, Flavinha, deixa eu ver se eu consigo fazer uma transmissão ao vivo com Flávia. Vamos lá. Fazer uma transmissão ao vivo com Flávia. Chamei, Flávia, vamos ver. Cliquei, deve aparecer aí agora para você. Ah, agora foi, ó. Ah, Boa noite. boa noite, Flavinha. Tudo bem? Ótimo. Melhor agora falando com você esse tema tão importante para nossas vidas. Verdade, né? Verdade. Verdade. É um tema tão importante, tão importante. E eu só me dei conta dessa importância há tão pouco tempo, né, Flávia? E assim, é o que a gente conversa. É, é um tema, é um assunto que devia ser muito popularizado, né? Devia ser assim, muito divulgado. As pessoas precisam saber disso, né? As pessoas precisam ter essa consciência, né? Do que significa E deglutir, assim, né? Na terceira idade. eu falo assim, alimentação é Uhum. vital, mas em alguns momentos pode ser fatal. Então, Olha, é nós verdade. temos que ter, assim, muita consciência e estar, assim, ajudando os nossos idosos e, principalmente, as famílias. Porque, assim, Verdade. todos os dias chega casos, assim, graves no hospital e todos, infelizmente, com a mesma fala. Ah, porque está muito teimoso. Ai, ficou Exatamente. 3 dias sem querer comer. Ah, olha, Exatamente. não está ajudando. E não entende que não é um comportamento assim voluntário do idoso. Quando Exatamente. chega a esse grau, é por conta de uma desordem neurológica, de um comprometimento grave. Só que as famílias, por falta de uma orientação e de um acompanhamento, acham que o idoso simplesmente está num quadro depressivo, não quer se alimentar, está muito difícil de lidar. Só que não é
na maioria das vezes, tipo, 99% não é um caso depressivo, é um caso fisiológico e que Exatamente. precisa ser acompanhado. Né? Então, por isso que eu falo assim, os avanços nessa área, eu falo assim, poucos avanços, porque ainda é muito assim, pouco orientado essa questão da deglutição do idoso. Verdade. Gostaria que fosse mais falado, que fosse mais divulgado, porque, infelizmente, a maior causa assim, de óbito na população dos nossos idosos é por conta da pneumonia aspirativa. Então, e a gente tem como trabalhar a prevenção e a conscientização. Então, por Verdade. isso que eu adorei a escolha do tema. Espero Legal. que essa live ajude muitas famílias e que a gente possa ser um instrumento assim para alcançar as pessoas com uma solução, com outro olhar, para que os nossos idosos sejam bem assistidos nesses dias, principalmente de pandemia, onde está todo mundo assim receoso, as pessoas, muitos que eu conheço, às vezes assim, pelo medo dessa questão da pandemia, não estão indo no neurologista, vou esperar o melhor momento para ir. Só que não, se você tem um acompanhamento, você precisa dar continuidade, porque um dia já é suficiente para um quadro ser agravado. Então, precisa dar continuidade em todos os atendimentos. Não pode parar. Verdade, verdade. A gente tem que vencer um pouquinho esse medo, né? Tem que priorizar os cuidados e de acompanhamento que a gente já vinha fazendo, que o idoso já vinha fazendo, porque isso também é muito importante, né? Antes da Flávia continuar, né? Eu queria te apresentar, né, Flávia, para todo mundo, falar um pouquinho sobre você. E eu tive que anotar, gente, porque a Flávia é coisa pra caramba. Não cabia dentro da minha memória operacional, não. Então, ó, ela é fonoaudióloga, né? Ela é pós-graduada em audiologia, é pós-graduada também em psicomotricidade e na fonoaudiologia hospitalar, onde ela atua, né? Ela também tem uma formação em psicogerontologia e está agora se especializando em cuidados paliativos, né, Flávia? Então, olha só, ainda tem mais coisa, gente, é porque eu dei uma reduzida. Mas é uma pessoa E que assim, ama o que faz, né, Flávia? eu me encontrei assim, na parte da deglutição. Eu falo assim, é a minha paixão. É o que faz os Legal. meus olhos brilharem, Legal. quando trabalhar essas questões alimentares, entendeu? Então, assim, porque assim, o nosso campo é muito amplo. A Verdade. fonoaudiologia, então assim, cada colega vai por um caminho. E eu falo assim, muitas das vezes não é a gente que escolhe o caminho, a vida vai levando a gente por caminhos e às vezes os próprios professores da faculdade ficam direcionando a gente, porque às vezes quem está de fora enxerga uma habilidade na gente que às vezes a gente não percebe essa habilidade. Então, assim, eu agradeço muito os professores que eu tive, porque no começo da minha graduação eu fui muito resistente. Quando meus professores falavam assim, vai trabalhar com disfagia, eu, não quero disfagia não, quero trabalhar com outras coisas. Mas vai, você é boa nisso. Eu falei, mas isso eu não quero não, porque eu tinha medo. Então, por isso que eu falo, às vezes a gente tem medo, a gente tem inseguranças, porque a gente precisa se especializar, precisa ter um conhecimento mais aprofundado daquilo para você ter segurança na hora que você for atuar. Então, por isso que eu sempre aconselho as pessoas nunca parar de estudar, porque a gente não sabe nada. A gente está todos os dias aprendendo e a vida é um grande desafio. E todos os dias aparece como é que eu vou dizer, um caso diferente que a gente nunca viu antes e que a gente precisa estar buscando conhecimento o tempo inteiro. E isso que é o bom da vida, e trocar com os colegas, porque a gente tem que interagir, a gente tem que trocar, porque é isso que enriquece a nossa profissão. A equipe multidisciplinar, você saber que você sozinho não faz nada. Você precisa do outro, do olhar do outro, da escuta do outro. E isso, para mim, assim, é fundamental. Por isso que eu gosto muito de trabalhar assim, com equipe. Porque eu acho que a gente cresce muito junto. Eu sozinha, eu falo assim, eu sozinha assim, não consigo, não tenho perfil assim de consultório. Eu preciso do coletivo. Eu preciso estar numa instituição, num hospital, porque ali tem o coletivo, tem os estudos de caso, tem as trocas, então eu gosto muito disso. Legal, muito bacana. Vai lá.
Pergunta aí, o que você quer saber? Ó, já tem aqui, ó. Eu tava vendo que o César tá na live. Ai, gente, antes de eu falar a pergunta do César, eu vou dizer para vocês, então, como eu conheci Flávia, né? Foi exatamente isso que me chamou a atenção. A gente se conheceu no Centro do Estudo da Saúde, que é o CESA, né? Que é um curso técnico em enfermagem aqui na nossa região, em Niterói, na região oceânica, que é um curso maravilhoso, a gente adora. A Claudinha ainda não vi por aqui não, mas daqui a pouco ela deve estar entrando para ver, para assistir a gente. E eu fiquei encantada, eu fui fazer uma palestra para uma turma de enfermagem, né? E falando sobre idoso também, e a Flávia estava lá. Eu cheguei, ela estava dando a palestra dela, e eu fiquei encantada, porque eu estava na ocasião com o meu pai. Meu pai tinha acabado de falecer, e ele tinha passado por tudo aquilo que ela falou, e eu não sabia, né? E eu não sabia. Eu não entendia os pigarros, as tosses, eu não entendia por que ele não queria comer. Eu achava exatamente o que você falou no início, Flávia, que era uma resistência dele de comportamento mesmo. Ele não queria, porque ele estava sem fome, porque ele estava acamado, porque ele estava numa situação ruim, e não entendia que era um problema fisiológico, né? Que eu tinha como melhorar, e a gente achava que ele tinha que se hidratar, e a gente ficava dando água para ele, né? Sem aquele produto espessador, né? Que fala. Então, eu fiquei assim muito encantada com tudo que você falou, fiquei triste por um lado, né, porque eu poderia ter minimizado coisas, quer dizer, então, esse tipo de informação, gente, informação que nem médico me deu, porque vocês podem estar pensando assim, ué, mas você não levava ele no médico? Sim, ele tinha um médico que vinha em casa tratar dele, e nunca falou sobre isso comigo. Né? Então, isso me chocou. E aí eu acho que realmente tem certos assuntos que fazem parte da nossa vida, porque esse é um assunto que faz parte da nossa vida, porque todos nós estamos caminhando para o envelhecimento e a gente tem que envelhecer bem. Eu falo muito sobre isso, né, nos meus encontros, nas lives, nas oficinas da memória. A gente tem que envelhecer bem. Então, a gente tem que saber o que vem pela frente, o que pode acontecer. A gente tem que estar atento aos sinais, né? A gente tem que estar atento a essa prevenção. E por isso que a Flávia também acha que isso é um assunto que tem que ser mais popularizado. As pessoas têm que entender o que é, têm que saber o que é. E saber como lidar com isso. Porque a desinformação pode causar até a morte, né? Então, eu acho que isso é um assunto que realmente é muito interessante. Agora, deixa eu ver lá, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, César, a sua pergunta. Ó, o processo do fechamento das vias no idoso é normal de ocorrer a todos com o progressivo avanço da idade? Quer dizer, o fato de estar envelhecendo mesmo, a gente já vai perdendo né, esse movimento muscular, né? Por exemplo, a partir dos 60 anos, todos nós, e eu falo assim, graças a Deus, porque nós temos que querer envelhecer. Envelhecer é bom. Nós temos que buscar, entendeu? Envelhecer. Eu quero chegar aos 90 e poucos anos, 100 anos. E sem Alzheimer. Eu quero trabalhar a minha cognição também. Quero estar com você nas oficinas. Isso, como então, diz assim, o médico que maravilhoso que eu sigo também, gerontólogo, Alexandre Kalash, ele diz que bom é envelhecer, ruim é morrer cedo. E é verdade. Então, tudo bem que a gente não queira falar que é a melhor idade, mas é bom envelhecer sim, gente, é bom. Não precisa ser a melhor idade, tudo bem, eu até concordo com isso, mas envelhecer é bom sim, ruim é morrer cedo, né? Mas aí fala, como é que começa nós temos que saber E nós temos que saber que todos os dias a gente está construindo a nossa velhice. Exatamente. Então, nós temos que pensar que hábito nós temos hoje, porque é isso que vai refletir na nossa saúde e é essa, como é que eu vou dizer, a carga que a gente vai levar, a bagagem que a gente vai levar para a nossa terceira idade. Então, eu falo assim, alimentação é tudo. Então, a partir dos 60 anos, todas as pessoas começam o processo que a gente chama de presbifagia. A presbifagia é um envelhecimento natural, fisiológico do nosso processo de deglutição. Porque eu falo assim, quando eu faço assim, as vivências de alimentação com as pessoas, eu falo, a gente pensa assim, que comer é muito fácil.
Só que se a gente parar para pensar, o controle de uma deglutição perfeita é todo neurológico. Então, assim, a nossa cavidade oral, começando dos lábios até a parte interna, ela é toda controlada por células do sistema nervoso. Então, quando começa esses 60, quando chega os 60 anos, a gente começa a perder a força muscular. Porque a gente depende de um comando neurológico e a gente depende de uma integridade muscular no aspecto de tônus, de força, para poder fazer com que esse bolo alimentar seja direcionado corretamente, passando pelo esôfago até chegar no nosso estômago. Só que, o que acontece na grande maioria? Os idosos vão perdendo elementos dentários e acham assim, para que eu vou querer o molar? Para que eu vou querer o meu pré-molar? Eu só preciso de alguns dentes. Só que a nossa dentição, todos têm função. Então, assim, o grande agravo na deglutição começa quando o idoso começa a perder esses elementos dentários, não faz uma prótese dentária, ou quando faz a prótese dentária, não é ajustada. Porque a prótese dentária ela precisa ser ajustada periodicamente, porque a gente vai tendo absorção óssea. Então vai ficando frouxa o processo do envelhecimento. E você precisa estar, quem tem um idoso em casa precisa estar atento a essa prótese para poder ficar levando sempre no dentista para poder fazer o ajuste. Por quê? Se a pessoa tem alguma falha, que a gente fala assim, que é a fase oral, que é a fase da preparação, onde a gente tritura o alimento, a gente vai preparar esse alimento numa pasta coesa para poder deglutir. Se por algum motivo esse idoso não tem mais o hábito da mastigação, então os neurônios que ativam o comando da deglutição, vamos começar a primeira fase da deglutição. Esses neurônios não vão funcionar. Então, assim, é um movimento em cadeia. Se esses neurônios que fazem a primeira percepção não ativam o comando, quando chega na passagem do bolo alimentar, que a gente precisa o quê? Quando a gente está deglutindo, a gente tem, assim, a gente não percebe, mas a gente tem uma leve apneia. A nossa respiração, assim, frações de segundos, ela é suspensa para poder, a nossa epiglote, ela vai levantar e vai a prega vocal fechar para dar a passagem correta do alimento. Então, o que acontece nos nossos idosos e às vezes até em outra faixa etária? Se você tem alguma alteração neurológica, teve um acidente vascular encefálico, está passando por algum processo de câncer, ou então, assim, tem um histórico de Alzheimer, Parkinson, sofreu algum acidente, alguma questão neurológica, então esse comando neurológico vai estar prejudicado. Nisso que está prejudicado é onde acontece, eu falo assim, quando você está alimentando um idoso e esse idoso tosse durante a refeição e tosse após a refeição, não é um bom sinal. Porque a tosse, ela é um mecanismo de defesa das nossas vias aéreas. Então, a tosse é um sinal que algum corpo estranho está passando no local errado. Então, o organismo faz a tosse para tentar expelir. Por isso que eu falo assim, tem gente que está com uma tosse, aquela tosse alérgica, e às vezes a pessoa fala assim, queria um remédio para parar a tosse. Mas às vezes até existem remédios para parar a tosse. Mas aí você vai arrumar outro problema na sua vida. Você precisa, porque a tosse é um sinal de alerta. Então você precisa tratar o que está causando a tosse. Não pedir para inibir a tosse. Você precisa ter a tosse. Por quê? Quando o idoso não tem esse mecanismo de defesa que é a tosse, aí que é o grande X da questão, aí que é o problema. Porque ele silenciosamente pode estar tendo penetrações de laríngeas, pode estar aspirando esse conteúdo alimentar, em vez de estar indo para o estômago, vai partículas para o pulmão. Ali entra um quadro de pneumonia aspirativa e é muito silencioso. Quando as famílias percebem, só percebem quando começa episódios de febre frequente.
febre frequente, aquele idoso muito emagrecido, desidratado, desnutrido. Aí geralmente, esses idosos chegam na unidade de emergência. Aí, quando vai fazer o exame, aí é diagnosticado uma pneumonia aspirativa. As famílias ficam desesperadas, falam assim, mas como que tá com pneumonia? Se nem gripado tava, não tinha nada, como é que tá com pneumonia? Não tá com tosse, não tá com nada, como é que tá com pneumonia? Aí a gente explica, existem vários tipos de pneumonia. E uma pneumonia, assim, muito agressiva é a pneumonia alimentar. Porque ela debilita muito esse idoso, porque ali prolifera muitas bactérias, ele vai ter que entrar com antibióticos fortes e muitas das vezes ele não resiste àquela dose pesada, entendeu? De administração de medicações. Então, por isso que a gente fala, a gente precisa estar atento nesses sinais. E assim, chega muito lá no hospital, por exemplo, o idoso, que a família fala assim, olha, coloquei o remédio, ele não está engolindo o remédio. Aí eu tenho que partir o remédio para ele poder engolir o remédio, porque ele está teimoso. Ele não está engolindo o remédio. Eu falo, gente, não é teimosia. Você deglutir um comprimido, você tem que estar muito bem muscularmente e você tem que estar muito bem neurologicamente. Se esse idoso ele já tem um histórico, pode estar entrando num processo de demência senil, já está debilitado, ele não tem força para fazer a propulsão, que a gente fala assim, desse comprimido, porque você tem que ter força. Entendeu? Aí eu falo assim, a gente precisa estar sempre orientando, porque as famílias acham que, não, mas como que não vai engolir um comprimido? Estava comendo tudo. Eu falo assim, um dia já é um marco muito grande de diferença no comportamento alimentar. Pode ser que no dia anterior aquele idoso estava comendo tudo, mas ele amanheceu e alguma questão neurológica aconteceu que ele não está. Porque a deglutição é um aprendizado muscular. Você cria memória de todo o movimento que você faz dessa alimentação. Se alguma coisa aconteceu, você desaprende. É uma função que você pode desaprender por uma questão neurológica. Por exemplo, os casos mais graves de comprometimento de deglutição são os quadros de Alzheimer. Porque o Alzheimer, ele é uma doença neurodegenerativa. Então, começa de um jeito e você, assim, não é que você quer ser, eu falo para as famílias, não é que a gente está sendo pessimista, mas aquilo vai evoluir. Aquilo vai evoluir até chegar num estágio que eu falo para as famílias, não é o que a gente quer, não é o que a gente quer, mas em muitos casos a gente vai precisar interromper a alimentação via oral e ter que indicar àquele idoso uma via alternativa de alimentação para poder dar qualidade de vida, para poder ele ter segurança alimentar. Porque se você continuar falando assim, não, pode se alimentar, aquele idoso vai ficar broncoaspirando direto. E eu falo assim, o engasgo, eu falo assim, todo mundo tem que saber assim, socorrer uma pessoa que está engasgando, porque em todas as faixas etárias é algo assim muito preocupante. Verdade. E se você não agir rápido, eu falo assim, se você não agir rápido, aquela pessoa entra, entendeu? Evolui ao óbito. Então você precisa rapidamente, eu falo assim, nunca deite a pessoa que está, entendeu? Naquele processo de engasgo. Não ofereça líquido para a pessoa que está naquele processo de engasgo. Você precisa pressionar, pegar a pessoa por trás com seus braços, segurar uma força para dentro, aperta forte e para cima, para poder forçar aquele ar sair em forma de tosse ou em forma de arroto, mas na pressão, aquele ar sair, aquela pessoa até vomitar, expelir aquele conteúdo. Mas assim, você precisa fazer isso rápido, entendeu? Com idoso a gente faz. Com criança você pode pegar a criança, sacudir a criança, mas o ideal é que você faça, incline a cabeça da pessoa para a pessoa expelir aquilo. E às vezes a pessoa não sinaliza. Quando a pessoa está com um estado bom, cognitivo, a pessoa até sinaliza. Mas quando aquele idoso está, como é que eu vou dizer, desorientado, ele não sabe nem falar o que está acontecendo. Então, por isso eu falo assim, todo cuidado é pouco. Principalmente assim, quem está cuidando daquele idoso, os cuidadores têm que estar atento nisso. E eu falo, nunca alimentar uma pessoa, pode ser o idoso, pode ser criança, se aquela pessoa está sonolenta. A pessoa sonolenta é uma pessoa em potencial para poder se engasgar.
para poder broncoaspirar. Então, a pessoa tem que estar em estado de alerta, a pessoa tem que estar bem e bem posicionada para se alimentar. E eu falo assim, o idoso, ele precisa de um ambiente tranquilo. Ele precisa de um ambiente tranquilo, ele precisa de paz e ele precisa estar bem posicionado para ele poder receber a dieta dele. Porque se você coloca de qualquer jeito, não. Porque aquilo dali pode ficar um percurso errado e ir prejudicando silenciosamente a saúde daquele idoso. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que falar sobre esse tema. É um tema assim, muito sério. Muito sério. Eu falo assim, que salva a vida. Que salva a vida. E como você falou o caso do seu pai, eu falo assim, infelizmente, nem todos os médicos encaminham para uma avaliação, entendeu? Hoje em dia já está bem melhor, os neurologistas encaminham sempre. Mas assim, as famílias reclamam, poxa, eu não sabia. E eu falo assim, o líquido, se aquela pessoa está muito debilitada, o líquido, ele precisa ser assim, evitado. Porque o líquido é de fácil broncoaspiração. Por isso que surgiu, eu falo assim, a melhor coisa que inventaram no mundo foram os espessantes. Porque o espessante salva uma vida. E as famílias falam assim, mas aonde que compra? O espessante você só compra em casa de produto hospitalar. É um produto hospitalar. Você não compra em farmácia normal. Mas eu falo assim, o espessante salva uma vida. E eu falo assim, você tem que saber comprar o espessante, porque eles reclamam muito. Tá com gosto ruim, porque tem uns que tem gosto de remédio. Agora tem outros que não tem gosto de nada. Então o ideal para o idoso aceitar, para tomar essa água, que eles reclamam muito, porque eles sentem sede. E às vezes a gente fala assim, olha, água só pode dar água com espessante. Aí a família, tá, vou dar água com espessante. Isso lá no hospital. A gente vira as costas, a família pega algodão, encharca assim e molha. E teve um caso de um idoso que estava para ter alta, ele estava bem, por conta que fizeram isso, ele foi para UTI. Nossa. Entendeu? Tá, então, quando a gente pede assim, poxa, o líquido só com espessante, é porque o líquido, ele como é que eu vou dizer, a consistência perigosa para aquela pessoa que não tem mais o comando neurológico para deglutir com segurança. Então, a gente precisa ver a consistência segura. Aí, quando você avalia, você vê aquela consistência segura, é aquela que o idoso consegue deglutir. Então, a gente não pode mudar, porque se você muda, você causa um risco e pode agravar o quadro do idoso. Pois é difícil. Agora, você falou uma coisa que eu acho importante também, né? É que muitas vezes a gente se depara com um idoso muito teimoso, né? Que não aceita. A gente tem várias fases de idosos, né? Tem os idosos, assim, idosos raiz, como meu pai, que era super teimoso. Aqueles idosos, né, acima de 85, né, 90 e poucos anos. Meu pai faleceu com 91 anos. Nossa, mas uma teimosia. Eu acho que agora os novos idosos, né, quem está começando a entrar no processo de envelhecimento, eu tenho a esperança de que sejam menos turrões, menos teimosos, que aceitem mais, que tenham agora, né, mais esclarecimentos, porque é difícil lidar também com essa teimosia deles. Outra coisa que também eu achei interessante, a questão do dente. Nesses idosos, bem idosos, antigamente era praxe. O César colocou ali, é verdade. Não se fazia um tratamento dentário, né? Você estava com problema do dente, te arranca. Então as pessoas estavam acostumadas, acabavam não repondo, porque também não era de boa qualidade, machucava, doía. Então, como isso tudo, eu acho que com o passar do tempo, com a tecnologia, com as novas descobertas em relação a tudo, a gente tem uma tendência a envelhecer agora bem melhor, né? E essa coisa do dente eu acho importantíssima, né? Então, eu acho que assim, a gente não tem como ficar sem um dente, a gente tem que repor ele, a gente tem que fazer um esforço e tentar repor. Hoje em dia, para mim, isso é inadmissível, e a gente tem que levar isso para o nosso envelhecimento, né? E era um ponto, né, um ponto negativo para essa questão da deglutição, né? Como isso afeta, como isso é ruim.
né? E outra coisa também que eu falo para as famílias, que o idoso ele pode estar acamado, mas precisa que o cuidador ou algum familiar faça a higiene oral. E Também. não é só uma vez ao dia, não é só uma vez ao dia, no mínimo 3, 2 vezes, porque Uhum. uma bactéria, entendeu? Um resto alimentar ficando ali, prolifera a bactéria e se É aquele isso. idoso já está com histórico de disfagia, que é dificuldade de deglutição, aquela bactéria ela vai direto para o pulmão. Aí ali debilita mais ainda o quadro do idoso e sem Uhum. contar que o idoso que não, você não está fazendo a higiene oral, ele vai perdendo o paladar. Então, Uhum. assim, estimula muito a gente melhorar a questão da deglutição, é a gente trabalhar com os nossos idosos o olfato e a Uhum. gustação. Olha Porque, que aí eu falo interessante. assim, porque às vezes a comida ela não está visualmente bonita. Não tá, Verdade. às vezes aquilo tá batido, entendeu? Então, assim, a gente come muito com os olhos. Você olha aquilo, o idoso já não quer, não quer. É. Mas aí você deixa, fazendo uma coisa assim, antes, peça para ele sentir o odor daquele tempero, faça uma coisa bem saborosa, bem temperadinha, porque isso ajuda a evitar, como é que eu vou dizer, a degeneração da deglutição. Então, Uhum. também, neurônios trabalham ali no olfato, no paladar. Então, a gente tem que trabalhar, porque eu falo assim, os nossos sentidos são tudo. É o que Uhum. traz a vitalidade para a nossa vida. Então, Verdade. nós temos que trabalhar essa parte sensitiva para Uhum. poder facilitar a aceitação dessa nova realidade que eles estão tendo ali, porque quando tem, como é que eu vou dizer? Quando ainda tem um pouquinho de cognição, de lucidez, eles ficam revoltados, porque o ato de se alimentar é uma coisa social. É Então verdade. eles começam a não querer estar em eventos de família, eles não querem estar em eventos de família, eles É. começam a se isolar cada vez mais, eles Uhum. ficam muito revoltados, muito depressivos quando muda a dieta deles e eles começam a se entregar àquela situação assim de saúde. Eles começam a perder a esperança, perder a força para poder lutar, para melhorar. Então, por isso que a gente tem que trabalhar, tem que resgatar esses sentidos do idoso para poder evitar essa degeneração. Verdade. Olha como é importante, né, gente? Como é importante isso tudo. É, outra questão que eu acho também importante a gente falar, a gente está falando do idoso já bem debilitado, né? Mas tem pessoas que sofrem um AVC e conseguem se recuperar, mas naquele momento, né, ainda no hospital, se recuperando, também perdem, ou não somente o AVC, mas outras questões também, né? E também pode acontecer não sei se existe, né, uma disfagia momentânea, pontual, por conta desse problema, mas que fazendo a fisioterapia, existe a possibilidade da pessoa comer depois normalmente, Flávia? Tem, né? Existe. Por quê? Por exemplo, principalmente, teve um acidente vascular encefálico. Dependendo da extensão da lesão, do tipo da lesão, a gente consegue, através de exercícios, de manobras, voltar àquela força muscular. E se a Olha, pessoa tomar a medicação certa, aquele coágulo que estava sendo formado, com a medicação, a gente consegue voltar. E às vezes, dependendo da idade, pode ficar uma dificuldadezinha, que aí a gente vai adaptando com a consistência alimentar. Às vezes aquela pessoa vai ter muito engasgo se comer pedaços de alimento. Mas às uhum, vezes, por exemplo, eu falo assim, em todas as faixas etárias, independente do idoso, mas principalmente todo idoso, se ele tem um quadro neurológico ou não. Eu falo assim, uma coisa que a pessoa tem que tomar, tem que se alimentar assim, prestando atenção. Se come grãos, tipo farofa, tem que comer assim, com atenção. Aveia em flocos, tem que comer prestando atenção. uhum, Alface, eu já vi pessoas se engasgarem feio
e não conseguir, entendeu? Expelir um pedacinho de alface, sendo suficiente para poder ficar na glote da pessoa e ali a pessoa com falta de ar, não conseguir desobstruir. Então, isso acontece com qualquer faixa etária. Por isso que eu falo, o ideal é comer devagar. Colocou a comida na boca, preste atenção, principalmente o idoso, coma devagar, mastigando dos dois lados, porque dos dois lados você vai estar ativando, entendeu? O teu sistema nervoso, então mastigando dos dois lados. E assim, o grande vilão da deglutição é muitos medicamentos, principalmente assim, antidepressivos e outros medicamentos, às vezes têm um efeito colateral de redução da nossa saliva. E a nossa saliva, ela é fundamental para preparar o alimento, criar o bolo alimentar, e através dessa saliva você tem força na língua para poder deglutir. E às vezes, o idoso a família tem que estar observando essa cavidade oral muito ressecada, com essa ausência de saliva, para poder estar informando ao médico. Porque muitos remédios acontecem isso. E essa dificuldade de formar o bolo alimentar, porque falta saliva na cavidade oral, é um grande, como é que eu vou dizer, agravante para dar a disfagia. Porque a pessoa não consegue. Aí tem famílias que fazem como? Tá com a comida parada, dá tapa na cara, aí faz assim, mas não pode fazer isso, porque uns a pessoa faz e não dá um agravo, outros ali silenciosamente, porque certas medicações neurológicas dá um rebaixamento nas nossas funções. Então, são todas as funções. Deu uma desacelerada em tudo. Então, a pessoa fica muito grogue. Então, essas medicações, por isso que eu falo, ninguém pode se automedicar. E, às vezes, a pessoa está tomando um remédio certinho que o médico passou. Às vezes, a família muda a dose. Ou, às vezes, viu uma coisa interessante e associa uma medicação com a outra. Aí, ali, agrava por conta dos efeitos colaterais. Que eu falo assim, todo remédio, ele é uma droga. Então, ele vai funcionar para uma coisa, mas ele vai mexer em outras áreas do seu organismo. Verdade. Então, assim, essas medicações que são necessárias, o idoso, às vezes, precisa tomar aquela medicação. Mas aí a gente tem que estar atento porque tem esse efeito colateral. Tem muita dificuldade de deglutição por conta de alguns medicamentos. A primeira coisa, quando chega no hospital, esse idoso está com dificuldade de deglutição. Os médicos vão fazer assim, vão vasculhar para saber qual a medicação. E às vezes é uma luta, porque a família não fala. Não sei não. Não sei não. Não fala. E às vezes você pensa que está num caso grave, aquilo dali é efeito de medicação. De vários medicamentos e de muita dose de medicação. Aí às vezes você pensa que a pessoa está num estado de demência, é só desintoxicar aquele organismo de medicação que a pessoa vai voltar àquela função. Então, por isso que eu falo, a cada caso, não existe regra, cada pessoa é única e cada caso tem que ser analisado. Mas por isso que eu falo, tem que fazer acompanhamento médico direitinho e ter, assim, um bom diálogo com o médico para falar assim, tá assim. E eu falo assim para a família, anotar tudo. Anotar qualquer coisa que observar, anota, porque então esquece. Para quando for na próxima consulta, falar, olha, tá desse jeito, eu observei isso. Por quê? Coisas que não pode passar, quando você for na outra consulta, você tem que estar informando, porque um detalhe já é suficiente para você salvar uma vida. Exatamente. Porque ali já pode estar outra coisa acontecendo paralelo àquela patologia de base que você tem que estar observando. É verdade, é verdade. Tem que fazer um diáriozinho, né? O ideal é fazer aquela rotina e escrever ali como é que foi, se teve alguma intercorrência ao longo do dia, né? Porque a gente realmente esquece. Chega na hora da consulta, você não lembra, né? E depois, em casa, é verdade.
E aí isso só vai potencializando, né? Vai piorando, você vai piorando, vai dando, além antes da gente chegar na pneumonia, no estágio da pneumonia, o idoso normalmente fica constipado, não consegue ir ao banheiro, também é outro problema, né? Então só vai potencializando os problemas, né? Difícil isso. E também para as pessoas, de uma forma geral, que tomam medicamento, que precisam tomar, né, porque estão em algum processo depressivo, de ansiedade, é um alerta também, né, Flávia? Eu acho que é uma dica importante, porque às vezes a Não é pessoa... só meditação. Exatamente, né? Quer dizer, dá um relaxamento muscular e ela vai comer alguma coisa, se engasga sério, e o que parece uma coisa normal vira um problemaço. Então, E assim, infelizmente, uma coisa que acontece muito assim na nossa sociedade que a gente tem que parar com isso. Às vezes a pessoa tem uma medicação em casa, ai, tá dando certo comigo, tô super bem, aí pega e oferece para o outro. verdade. Entendeu? Às vezes não foi nem o médico que prescreveu aquilo, às vezes foi outra pessoa que deu, arrumou com alguém, e ninguém, e sabe assim, cada caso é um caso, o médico tem que estudar o caso daquela pessoa, ver como é que está o histórico de saúde daquela pessoa para liberar determinados tipos de medicação. Você não pode pegar uma medicação que, ai, tá bom, sobrou aqui na minha casa, você quer? Aí a pessoa já pega e dá para o outro, vou tomar. Ali você pode estar envolvendo um quadro grave que você nem sabe. É verdade. Às vezes, quando tem a orientação do médico, também é difícil adequar, né? Nem sempre a pessoa tem uma boa reação. Então, os médicos normalmente vão analisando, né? Vão vendo mais de perto para ver como é que está sendo a reação daquela pessoa. Eu sei porque eu tenho grupos de idosos na oficina da memória que tomam medicamento e às vezes elas falam, não, eu tive que trocar, meu médico precisou trocar meu medicamento, aquele não estava funcionando. Quer dizer, é muito mesmo, cada pessoa tem um organismo diferente, né? Então, até para o médico, ele também vai fazendo essas tentativas, né? De acordo com o que ele sabe que aquela paciente pode receber no organismo. Então, tomar medicamento realmente sem orientação é tiro no pé, né? Não dá para fazer, ainda mais hoje em dia. Eu também sou parceira da Clínica Se Acorda, do Dr. Pacheco, né? Ele fala isso, assim, uma das recomendações dele, que ele fala muito, é que todo mundo tem que ter sua pastinha de exames, pasta de exames, com tudo dentro, né? Então, você vai fazer qualquer tipo de exame, vai colocando ali dentro. E vai ao médico, precisa ir ao médico, leva aquela pasta, porque ali tem tudo. Então, já tem um registro de tudo, vai jogando ali dentro, tem que ter, todo mundo tem que ter. E eu passei a fazer isso aqui, né, para me organizar melhor, né? Então, fica muito mais fácil, porque a gente realmente acaba esquecendo, né? Mas eu acho que essas questões de alimentos, principalmente quando a gente tem um familiar idoso, por exemplo, você estava falando e eu estava lembrando da minha mãe. A minha mãe, ela tem engasgos desde de nova, assim, é uma coisa que já vem com ela, é uma característica dela, e que agora eu acho que vai piorando, né? A tendência é essa, é potencializar, né? Então, você falou da alface, ela nem come mais alface, ela desistiu de comer alface, porque ela engasga com alface. Quando a comida está muito seca, ela agora também, ela adora farofa, mas tem evitado, porque ela tem um engasgo pesado, forte, difícil, a gente tem que ajudar, bater nas costas, ela demora para voltar e eu fico preocupada. Então, a preocupação é de broncoaspirar, né, de entrar alguma coisa lá no pulmão prejudicada, então acho que são dicas que a gente pode dar para as pessoas, né? Um alerta, por exemplo. Outra coisa que me chama atenção em idosos, alguns eu percebo que tem muito pigarro, uma tosse insistente. E eu também não sei se pode ser por conta desse processo de deglutir, né? Da saliva mais seca, né? Então, o que você poderia dar de dicas para a gente estar hidratando a nossa voz, o nosso sistema, né, da garganta, para a gente fazer um processo preventivo, né? Uma dica que eu falo assim, funciona para toda a faixa etária,
principalmente assim para os idosos, para a gente fortalecer a nossa musculatura do véu palatino, que é aonde protege as nossas vias aéreas contra esses episódios de penetração de alimento, que pode ir para o caminho do pulmão. A gente fazer o som do fonema do G, o G, e segurar aqui, ó, e você sentir aqui, ó, mexer, ó, G, 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 G. Ah, agora que eu tô vendo aqui. Ótimo. Foi bom, eu perguntei isso, mas agora que eu vi, a Renata tá aqui na live, Renata, Ateliê Borboleta. Não tem exercícios fonológicos que possam ajudar nos engasgos? Então, esse é uma dica, é um exercício bom. Fica segurando, sente, tem que sentir para poder fazer o movimento correto. Aí faz G, 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 G. Aí olha, sentindo, tá, entendeu? Ó, nossa, que legal. Aí coloca os idosos para fazer G, porque ali você tá, ó, fortalecendo essa musculatura que ela é primordial para proteger as nossas vias aéreas. Porque vai fortalecer o músculo, que ele funciona como um esfíncter. Então, precisa fazer o G, G, G. E também a gente treinar sempre a deglutição em seco. Por quê? A gente precisa dessa movimentação desse osso aqui, que as pessoas falam assim, o gogó, que é o nosso ocioide. Então, a gente precisa da movimentação. Conforme a gente vai envelhecendo, essa movimentação vai ficando restrita. E essa movimentação é que protege, entendeu? Ela vai para frente e ela levanta. Ali protege a passagem do alimento. Então, a gente precisa deglutir a deglutição seca para poder fazer a movimentação do ocioide. Nossa, olha que barato. Olha, e uma coisa assim... Falando aqui, exercícios para os idosos deixarem a teimosia, existem? Eu estou imaginando lá, eu não vou fazer isso, não. Vambora, e também toda a família pode fazer, não só o idoso, toda a família, a gente fazer, estalar a língua para poder fortalecer a nossa musculatura da língua, estalar a língua e vibrar a língua, porque ali força o músculo se organizar. E por quê? Quando o alimento está na boca, a nossa língua tem que fazer isso, a varredura. O alimento está assim, ele é impulsionado, aí a gente deglute. Então, se aquela pessoa está com a mobilidade prejudicada e está com tônus diminuído, a língua não faz isso. Aí, por isso, tem os episódios de tosse, engasgo, porque não fez a movimentação. Então, para todo mundo, toda a faixa etária que está com esse episódio de tosse, engasgo, fortalecer essa musculatura da língua para poder fazer o movimento perfeito. Então, todo mundo fazendo. Assim, e aí a gente está construindo o nosso processo de envelhecer e todos os dias a gente fazendo esses exercícios. Você pode fazer durante o banho, entendeu? No momento você está ali sentindo a propriocepção da sua deglutição e treinando, porque a gente precisa trabalhar essa musculatura. Verdade, verdade. Eu não sei se ela ainda está aqui na live, a Fono também, Fabiana. Fabiana também fala muito sobre isso. É uma fono espetacular também. A primeira palestra que eu assisti da Fabiana, ela fala exatamente sobre isso e fez todo mundo fazer... Né? E aí ela fala, gente, tá todo mundo achando graça porque vocês conseguem fazer, mas você imagina um idoso que não consegue mais fazer isso, né? Que não consegue fazer... Que não consegue mais. Então, como é interessante, a gente acha que é uma bobeira. Ah, a Fabiana tá aí, ó, eu tô aqui. Ela tá ali. Porque é a gente fazer... Fala. Fortalecer agora que a gente tá bem, para poder... É igual musculação. É igual musculação. Você não vai num dia de academia, você vai ficar com o corpo todo definido. Você não tem que ir todos os dias. Então, a mesma coisa com a musculatura oral da gente. Todos os dias a gente precisa treinar a mastigação, treinar a musculatura da nossa face, nossos órgãos fonoarticulatórios, para a gente poder, quando chegar a uma determinada idade, a gente já
ter, como é que eu vou dizer, condições musculares de dar continuidade àqueles exercícios. Então, a gente tem que começar fazendo agora. Não deixar para fazer quando a idade já estiver avançada. Também com a idade avançada também pode ser feito. Mas quanto mais cedo começar, melhor. Isso, viu? Ela botou a vibração dos lábios é um exercício muito eficiente também, né? E é isso. E eu acho que é saber isso, porque se a gente hoje fala para um idoso teimoso que ele tem que ficar, ele não vai querer fazer, porque ele não sabe, ele não tem o conhecimento prévio do que é, entendeu? Ele já está num estágio que ele não acredita mais nessas coisas, ele vai achar que é bobeira. Então, esse conhecimento agora vai fazer com que a gente lá na frente entenda e fale, não, peraí, eu dei um engasgo esquisito, estou engolindo diferente, vamos lá, vamos fazer os exercícios. Eu sei como é, eu tenho recursos para isso, né? Vou melhorar isso. Então, por isso que eu digo que eu acho que envelhecer agora, a partir, né, agora, os novos idosos que estão entrando agora no processo de envelhecimento, estão entrando na terceira idade, as chances de ter uma terceira idade plena, boa, vigorosa, são muitas, porque os recursos são outros, né, do que os idosos que têm 90 anos. Nunca é tarde, né? Sempre tá em tempo. Então, eu acho que assim, mas agora eu já tô velho demais, não adianta fazer isso? Não, adianta sim. Então, nunca é tarde. Mas eu acho que a informação ela é transformadora. Quando você tem acesso à informação, você tem ali a escolha está nas suas mãos. O que você vai fazer com aquela informação que você adquiriu? Você vai continuar nos mesmos hábitos ou você vai pegar aquela informação para mudar a sua vida? Então, por isso que eu falo assim, nossa função é orientar, dar informação. Agora, a escolha é de cada um. Se a pessoa vai continuar os mesmos padrões ou se vai querer, entendeu? Construir uma velhice melhor. Porque hoje em dia, nós temos que pensar que o idoso, ele é ativo, ele tem muita coisa para produzir, ele é muito importante na nossa sociedade, entendeu? Nós precisamos dos nossos idosos, então nós estamos aqui para que eles tenham qualidade de vida e que eles possam continuar sendo frutíferos em todas as estações, até na velhice, eles têm ali os netos que aprendem muito com os idosos, então para que eles possam curtir todas as etapas da vida e todos os momentos de família, a gente precisa conscientizar que eles precisam trabalhar essa parte muscular. E eu falo assim, e ter uma alimentação saudável, trabalhar a cognição, precisa trabalhar a cognição já, entendeu? Ter uma atividade física, vai fazer uma caminhada, entendeu? Dança, inventa alguma coisa, porque eu falo assim, movimento é vida. Nós somos criados para ter movimento. Nós não fomos criados para ficar inerte, para ficar estáticos. Nós somos do movimento. Então, nós temos que movimentar o nosso corpo, que ali a gente está trocando a nossa química cerebral. Então, a gente precisa trocar essa química cerebral, entendeu? Para a gente construir uma velhice cheia de dopamina, né? Uma velhice boa. Verdade, isso aí. Muito bom, Flávia. É isso aí. A Lê perguntou ali, a partir de quantos anos, né? Lê, eu de vez em quando vou fazer uns exercíciozinhos. Já pode fazer. Já pode fazer. A gente já pode começar. Né? Eu acho que é assim. Esses exercícios, assim, além de melhorar a nossa deglutição, melhora a nossa dicção, porque não existe, como é que eu vou dizer, um órgão separado, é o mesmo órgão. O órgão da fonação é o mesmo órgão da deglutição. Então, os exercícios que você trabalha para melhorar a sua deglutição, você também está melhorando a sua articulação, está melhorando a sua dicção. Então, assim, pode começar já, que vai ser ótimo, entendeu? Vai melhorar tudo na vida. Que máximo. A última perguntinha. A Renata está perguntando por que eles têm pigarro. Aí depende, né, Renata? Porque se foi fumante, se a pessoa foi fumante, ela tem um pigarro crônico, né? Assim, não fala. E assim, tem muita gente que tem pigarro porque já tem essa questão. O idoso, ele bebe pouca água.
Você tem que ficar insistindo para eles beberem água. E outra coisa, às vezes eles deglutem, mas fica resto alimentar, que a gente fala assim, nos seios piriformes. Então, eles ficam fazendo o pigarro para poder limpar. Uma sensação assim de limpar, para poder limpar como é que eu vou dizer? A passagem desse alimento que fica com resíduo. E tem muitos idosos que têm um quadro assim, muito secretivo. Às vezes, tá sempre, como é que eu vou dizer? Tem uma questão ali, tem bronquite, então tem idoso que tem essa parte muito secretiva e às vezes eles têm essa debilidade na respiração. E essa debilidade na respiração faz com que até esse processo de deglutição e digestão seja mais lentificado. Então, por isso que quando a gente trabalha essa questão corporal, automaticamente a gente está melhorando a respiração do idoso, está hidratando mais esse idoso. E essa questão do pigarro, se não for uma questão assim de alteração por conta de medicação. Tem medicação que, como resseca muito a cavidade oral. E tem idosos que eu conheço que só quer beber água se fossem nos horários de alguma refeição ou se é para tomar alguma medicação. Fora isso, não bebe água. Bebe assim. É verdade. Um pouquinho de água. Entendeu? Então, as vias aéreas ficam assim, ressecadas. Aí fica toda hora, entendeu? E às vezes sente aquela irritação na prega vocal, aí força, entendeu? Dá uma coceira, aí eles relatam muito isso, eu sinto um incômodo aqui, eu sinto um incômodo aqui. Aí por isso, assim, não tem uma regra, o pigarro é isso. Cada caso é um caso, entendeu? Então, assim, tem que estudar o histórico daquela pessoa para saber o que está ocasionando naquela pessoa aquela alteração. É um processo alérgico. Ó, a gente tem minutinhos agora. Falamos da Bessa. A Flavinha falou também bastante. Muito bom, gente. Ó, eu acho que, sei lá, eu nem sei que horas a gente abriu, mas faltam 10 minutinhos para as 9. Eu entrei 5 minutinhos antes. Daqui a pouquinho vai encerrar aqui e apaga a gente. Então, gente, ó, a gente recebeu um monte de elogio aqui. Flavinha, parabéns, eu amei. Sou super fã do seu trabalho, adoro. A gente tem essa coisa em comum, né? Essa paixão que a gente tem pela terceira idade, pelos nossos idosos, as nossas coisas fofas, queridas, que a gente ama, né? E a gente quer o bem de todos eles, que eles fiquem bem, que os familiares entendam, né, o que eles estão passando. Eu acho que foram dicas valiosíssimas, Flávia. Muito bom, muito legal. Adorei. Eu que agradeço, entendeu? Admiro o seu trabalho, entendeu? Continue cuidando dos nossos amores, porque eles são os nossos amores, entendeu? Então, que você assim, continue multiplicando o seu talento e fazendo melhor nessa faixa etária linda, que a gente se enxergue nessa faixa etária e que possamos construir o nosso envelhecer. E desejo a todos que assistiram essa live que cuide dos seus idosos e que faça os exercícios e muita saúde para todos. Isso aí, um beijo para todo mundo, gente. Um beijo especial para o tio Sérgio, que ficou aí assistindo. Ó, tio Sérgio, tô te vendo aí. Ale, todo mundo que participou. Um beijo para todo mundo. Obrigada, obrigada, Flávia. Adorei, foi ótimo. Vou deixar gravada para o pessoal que não pôde assistir depois lá na nossa página, tá bom? Um beijo. Obrigada, Flavinha. Vai ficar gravado. Beijo, tchau, gente.